Olá, pessoal. Por aqui é Coronel Maria Costa, presidente da CAB. Ao meu lado aqui a Fran Marques, a nossa jornalista da CAB. E hoje o nosso programa aqui é bem especial. A CAB é uma associação sem fins lucrativos, mas que ela faz na ponta, né, o objetivo dela é o social, embora seja para a corporação, mas é social. Eu costumo falar que a CAB é uma caixa de benefícios e a gente faz muito social. O social está na ponta. Então, tudo que a gente faz em termos de qualidade de vida é social. Então, receber hoje aqui o sargento Jorge Souza e o sargento Ulisses, que trabalham no 16º Batalhão, Braslândia, onde eu comandei, um pouquinho só, mas comandei, com muita honra, para falar do G16. Então, eu sei, viu, meninos, posso falar assim, da importância, do tamanho que é o Grêmio, mas nossos associados e familiares não sabem. Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês nesse programa. A gente vai trabalhar muito nessa tônica de trazer pessoas que fazem a diferença, seja no campo operacional, administrativo ou na prevenção, que é a essência da nossa atividade policial, e receber vocês dois aqui, que eu conheço há bastante tempo, que fazem um trabalho maravilhoso, bater um papo aqui, né, Fran, para saber a dimensão, as modalidades, o impacto que isso tem no batalhão e na própria polícia, é uma honra para todos nós, para nós da CAB, com certeza para os nossos associados. Sejam muito bem-vindos. E Ulisses, eu começo. O que é o G16? Boa tarde, né? O G16 é o Grêmio do 16º Batalhão, né? A razão social, o nosso CNPJ é Grêmio dos Policiais do 16º Batalhão. Então a gente intitula G16 para ficar mais fácil, né? Da gente falar sobre isso. É aquela essência do Grêmio mesmo, a gente cuidar primeiro do policial ali, questão do corte de cabelo que a gente imitou aqui a CAB, né? Cortar o cabelo, longe, né? Assistência jurídica, numa proporção bem menor, com certeza. Isso para os próprios policiais do batalhão. Justamente. E da reserva também, né? Então, Braslândia, por ser uma ilha bem longe, o batalhão fica ali como uma base para a gente fazer isso. Então, a gente hoje consegue ter assistência jurídica, que é um escritório ali conveniado com a gente. Algumas situações, hoje não mais, porque a polícia melhorou bastante a questão de viaturas, coronel. Às vezes a gente tinha uma viatura quebrada, o Grêmio vinha para ajudar, para arrumar essa viatura. O policial não tem que responder um processo. Hoje não tem mais isso. Mudou. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Isso está muito. O Jorge, que é lá da manutenção, logo, né? Sabe disso. E além dessa situação para o policial, a gente estendeu para a comunidade. Por quê? Porque até o Jorge pode falar um pouquinho disso. O nosso TJ lá em Braslândia, principalmente o Ministério Público, através do SEMA, eles têm uma parceria gigante com o batalhão. Então, pessoas para cumprirem hora por alguma pena, vai cumprir lá no quartel. As pecúnias que vêm oriundas de multas, infrações, pequenas infrações, os nossos TCOs, chega para os nossos projetos sociais, esportivos na maioria, com dinheiro para a gente comprar bola, comprar um colete, comprar um uniforme. Só que isso, no início, estava vindo no CPF, no nome do sargento. Hoje, subtenente, viu? Subtenente, desculpa. Hoje. Eu ia até perguntar. Nós vamos explorar essa questão da parceria, da integração, e interagir também com os órgãos lá da cidade é importante. Mas, já corrigindo, subtenente Ulisses, quanto tempo de polícia? Você sempre trabalhou lá no batalhão? Qual é a sua formação? É maravilhoso trabalhar fazendo bem, né? Porque o projeto social é isso, é fazer o bem para a comunidade, pensando num futuro melhor de todos. E aí, quanto tempo já de caminhada? 25 anos de polícia. Subtenente. Subtenente de polícia há 25 anos, mesmo curso. E lá em 2008 para 2009, eu tive uma passagem na Secretaria de Segurança Pública, nos programas comunitários. E ali eu aprendi, gostei e estou até hoje fazendo isso. Eu fiquei 13 anos trabalhando aqui, na área central, e fui para Braslândia justamente a convite da época Coronel Bach e Major... Bach foi antes de mim, eu acho. Foi antes de mim, foi antes 2012. Da senhora. O cantor, né? Aí, por que eu fui a Braslândia para fazer essa missão? Na época, os postos comunitários de segurança. Aqueles postinhos que hoje estão desativados.
E aqueles postos ele eram um polo de atividades para a comunidade. Como eu já fazia isso na Secretaria de Segurança, eu acabei sendo meio que importado para Braslândia e até hoje a gente ficou. Graças a Deus, hoje, a PMDF tem uma portaria que regulamenta isso. Naquela época não tinha. Tivemos um problema no início do Provid, desses programas comunitários, com o TC, Tribunal de Contas, achando que a gente estava em desvio de função. Alguns policiais chegaram a responder processo nessa época. Hoje não, hoje a gente tem uma portaria. Os policiais que estão à frente dos programas sociais, eles estão pelo DOP, é a sua atividade fim. Então hoje está tudo uma maravilha. Tudo legalizado, tudo bacana. Eu sou dessa época aí, da época então, da pedra. 25 anos de polícia militar. E nessa caminhada desses 25 aí, com certeza uns 15 dessa ação comunitária, policiamento comunitário, vamos dizer assim. Projetos sociais, que é a essência mesmo dentro da polícia comunitária. Educador físico, não, Ulisses? Eu sou educador físico, né? Minha formação é educador físico. Tenho ali uma pós-graduação em nutrição esportiva, que tem muita coisa a ver com o social, né? Quase nada. E jiu-jitsu, sou professor de jiu-jitsu. Vamos falar das escolas, das modalidades. Vamos sim. E o Jorge, subtenente Jorge? Primeiro sargento Jorge. Primeiro sargento Jorge, tá vendo? Eu achei que todo mundo foi promovido. Não estudei muito, não. Mas tá próximo. Pouquinho. Mas também, né, como Ulisses, né? Sou 25 anos de polícia, vamos para 26 anos, né? Eu tenho um tempo de Forças Armadas, então eu já estou com 30 anos de efetivo serviço, estou pagando meu pedágio, né? E há 8 anos em Braslândia, né, no 16º BPM, já rodei um pouquinho nessa polícia aí, já fui do BOP, já fui da PRV, já trabalhei na Casa Militar, trabalhei na administração de Braslândia, período, Secretaria de Trabalho, e um tempinho agora, né, trabalhando com o social em Braslândia. Sou formado na área de Gestão e Segurança Pública, fiz minha especialização na área de Segurança Pública, na temática voltada para o bullying e cyberbullying, né? E a gente aproveita muito essa parte nos nossos projetos sociais, né? No batalhão também a gente consegue trabalhar bastante com os colegas nossos também nessa questão. E é bom, né? Trabalhar perto de casa, né? Faz uma diferença. Com certeza. Fran, vamos à pergunta, que você que estava ali querendo fazer a pergunta. Então, eu gostaria de saber com os senhores quais são os projetos sociais que vocês fazem lá pelo 16º Batalhão. E é legal saber, então, que nessa interação com as crianças nos projetos, também há a possibilidade de se colocar valores morais, né? O cyberbullying e o bullying são coisas importantíssimas, né? A gente até teve um caso, não sei se os senhores viram, de um adolescente que acabou ferindo o outro ontem numa escola. Foi em Braslândia. Então, exatamente vítima de bullying, né? Sim. Né? Que até o delegado, ele entrou como réu e saiu como vítima, né? O delegado entendeu. Então, assim, é uma coisa importante. E aí, através dos projetos, os senhores também conseguem fazer isso, né? Quais são os projetos, por favor? Vamos fazer um ping-pong aí? Ping-pong, né? Vou falar do esporte, você fala dos outros lá. Hoje a gente atende as modalidades futsal, que é o futebol de salão, né? O jiu-jitsu, muay thai e o treino funcional. O treino funcional ele se divide. Tem o pro idoso e tem o para aquela galera meia-idade. Aquela galera ali dos 30, 40. Eu tô nessa daí, na meia-idade. Esse treino funcional foi interessante porque eu já fazia esse processo na igreja, no Santuário Menino Jesus, lá em Braslândia, de forma voluntária. Eu sempre fiz isso. A gente parou na pandemia, mas mais de quase 15 anos, coronel. Isso. E hoje a gente consegue aliar isso à atividade fim, aos nossos projetos do batalhão, né? O futsal e o jiu-jitsu, ele vai nessa pegada da prevenção para o adolescente, né? E a criança em si. Então, a criança de 3, 4 anos, que é o início, a gente começa muito a trabalhar os valores, em todos os sentidos. O esporte é interessante porque o esporte, o jiu-jitsu, o futebol, quando você vai se inteirando ali, compondo um time, uma equipe, vira e mexe a gente arruma um apelido, né? O esporte tem disso. Eu sou o Zaroi lá, entendeu? Tipo assim, todo mundo tem um apelido. E isso, até que ponto chega a ser um bullying? Aí a gente trabalha essa situação. Resiliência, né? Quando é muito pejorativo, quando é ofensivo, não rola. Mas quando é aquela coisa assim que tem um sentimento que você... Aquela pessoa já se sente até feliz em ser chamada por um apelido, às vezes o cabelinho, alguma coisa assim. É complicado, mas depois que você entra nesse contexto, que tanto os pais quanto as crianças ali, pensando em prevenção, começa a perceber, fica natural. Aí fica mais fácil de perpetuar esse tipo de ação. Porque hoje na sociedade está muito complicado você entender valores. Tem valores que é para um é uma coisa, para outro não.
E dentro de um contexto social, principalmente pensando em prevenção primária ao crime, à marginalidade, essa coisa toda, para nós não é tão difícil pela experiência. Mas se você começa a errar ali no início, aquela criança não entender que certas atitudes elas são ofensivas e são crime, lá na frente você não consegue arrumar esse negócio. Tipo Entendi. isso. Mas assim, hoje eu sei que vocês, assim, o G16 está grande, né? Tem várias modalidades e a gente pode depois passar cada uma delas aqui. Mas não começou assim, né? Lá em 2012, eu lembro de ter a aula ali no batalhão. Sim. E eu falo que hoje vocês estão grandes porque vocês já têm outros lugares, principalmente com a comunidade, né? Não dá para levar para o batalhão, até porque o batalhão não tem sede própria ainda. Ainda. Está em né? fase já final de Mas licitação. começou principalmente, aí a gente tem que fazer uma retrospectiva, que a CAB no passado também sempre ajudou os projetos sociais. Porque ela sendo social, né, na gestão passada, eu lembro quando a CAB era grande financeiramente, ajudava inclusive os projetos de Braslândia. Exatamente. Então, eu abri esse parênteses aqui para dizer que vocês hoje são grandes em várias modalidades e no que entregam para a comunidade, que o G16 hoje é muito grande, é muito reconhecido e renomado dentro de Braslândia. Sim. Né? Então, mas começou com a escolinha, né? Ali naquela da escolinha dentro do batalhão, que tinha uma sala lá, que eu era comandante. Isso. E o pessoal, Lá de cima a senhora via, né? Exatamente, 5 Isso. horas para as crianças, né? E é muito importante isso, porque eu acho que hoje quase todos os batalhões têm, né? Sim. E depois vocês vão falar um pouquinho mais na frente do quanto é importância fazer esse chamamento dessas crianças. Eu diria até que é uma analogia hoje à escola cívico-militar, né? Que hoje está uma preferência. Os locais mais longe, os locais mais de baixo poder aquisitivo, que as pessoas não têm muito atrativo, não têm lazer. Não é por aí, Ulisses? Justamente. Foi até interessante. O nosso CNPJ hoje, ele veio da escolinha Marrocos, que era o subtenente França, que hoje está na RR, e o sargento Claudinho. Nosso Golberto, Claudinho, né? nosso Golberto. Golberto. Eu lembro Que é o desse Claudinho. E essa escolinha ela ficou desativada. E quando a gente percebeu que essas ações do Grêmio precisava juridicamente ter um CNPJ, nós só resgatamos e mudamos o nome. Né? E isso lá no batalhão, a nossa escolinha de futebol, ela já é uma referência de muito tempo, né? A senhora lembra que a CAB, à época, hoje, né? Está na RRTM, o Tenente Corello. Tenente Corello, Corello. Ele é o percussor disso lá no nosso batalhão. O Sargento Douglas, Marcão, Félix, que hoje é falecido. Finado Félix. Foi na Covid, né? Inclusive, a gente retomou a parte de futsal na quadra do SESC, hoje em Braslândia. É um termo de cooperação técnica G16 e SESC. Justamente pelo Sargento Félix ter falecido no Covid. E as crianças não ficarem desamparadas, a gente assumiu essa missão para que desse continuidade àquilo que já está lá. Subtenente Justino também, né? Justino. PRR Tem também. uma galerinha, o Kel já está lá, agora está assumido, está na escolinha com a gente, que é o Clébio, né? O Sargento Clébio. Sargento Massa. E através disso tem um torneio de futsal, de futebol society, que era futsal também, que são 20 anos, Coronel. Que esse campeonato acontece, vai começar agora de novo. E além dos policiais do 16º, hoje conta com policiais da reserva, policiais da ativa, policial do Goiás, policial civil, bombeiro. Alunos nossos que eram da escolinha hoje, que são policiais e militares, eles participam conosco desse campeonato, né? Então é interessante, a gente pega essa lacuna. Lá, ele adolescente ali. Não, a gente pegou essa semana, né, foto que era aluno. Quando a senhora falou da quadra, né, a gente era um asfalto em nosso estacionamento, atrás ali da sala do comando, era pintado na quadra de futsal. E a aula de futsal era ali. E a gente pegou a foto agora, né, do Soldado Passos. Ele foi aluno da escolinha, hoje ele é policial militar e participa conosco lá, brincando. Então, assim, falando de valores, né? Se você consegue, acompanhando, se você consegue colocar na cabeça daquela criança, do familiar, que o policial é um amigo dele, a probabilidade dessa criança ir para a criminalidade ou desviar uma conduta dela... diminui muito. Bastante. O professor Ricardo Balesteiro, ele falava, né, que o policial é um pedagogo da sociedade. Né, Braslândia hoje é uma cidade pequena, relativamente pequena. Acho que 70% do nosso efetivo mora e trabalha em Braslândia. Então a gente cuida do que é nosso. Conhece praticamente tudo ali. Todo mundo. Os clientes a gente conhece todo mundo. Então, assim, esse sentimento de pertencimento, eu acho que faz a diferença. A gente fala assim, o Ulisses está ali, né? Há 20 anos dando aula.
E eu lembro da igreja, não era nem um santuário grande ainda, né? Era o pequeno ainda. Hoje o santuário é o terceiro maior do Brasil, já foi o segundo, né? Mas a gente tem alunos ali de 80 anos. E a gente tem aluno no jiu-jitsu de 5 anos. Que legal. Então, assim, são fala de ficar várias grande, gerações. né? Mas o ficar grande primeiro que eu conheço lá, né? E sei que a origem é as escolinhas. E também de conversar com as pessoas e ver que vocês já estão em todos os órgãos. Ministério Sim. Público, a conexão próprio SESC. Sim. Né? Porque não tem como, Fran. A Fran é civil, né? Não sabe aí dessa nossa dificuldade do policial militar. Esse trabalho maravilhoso que eles fazem, né? E às vezes o comando, né? Depende muito também do comando, de estar ali. Não, no meu tempo priorizava mais, às vezes, até o operacional ou administrativo. Mas a gente fica feliz de saber que está tudo com portaria, eles estão lá pelo DOP fazendo o social. É difícil, porque nem sempre há recurso, né? No batalhão, na própria polícia. Assim, o sistema público é difícil você demandar eu quero fazer um café agora aqui para os aniversariantes do mês. Caro, café. É difícil, né? É difícil. Então, quando você tem um grêmio, é importante, né, a gente falar isso, tudo fica mais fácil. E quando a gente percebe, eu digo que hoje realmente estão grandes, porque eles têm a conexão com o SESC, com o Ministério Público, com a própria administração. Eu tenho certeza que os parlamentares de lá também olham. Então, vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso e são grandes hoje, começando ali com aquele núcleozinho da escola. Então, a importância disso não dá nem para dimensionar, né? O tamanho que vocês chegaram, né? Como grêmio, com várias modalidades aqui, que ela já vai perguntar também, né? E assim... E aí eu vejo aqui, eu estava olhando que tem um juiz, né? Que vocês estão inovando. Aí começa com a escolinha e de repente estão lá com várias modalidades. A gente pode passar um tempo agora com as modalidades, né? Agora, antes de falar da modalidade, achei bonito, porque a gente estava conversando antes de começar o programa, eu e a Coronel, e ela falou exatamente sobre isso, né? Que essa parte preventiva na segurança pública. E aí uma coisa assim, vocês policiais lá, com as crianças, servindo de exemplo, né? E aí agora vocês acabaram de me trazer um fato concreto, né, disso. Uma pessoa que começou com vocês nas escolinhas, que viu o policial de uma outra forma, se inspirou e hoje em dia é um policial, né? Que bonito isso, né? Isso é muito bacana. Isso é um grande fruto do trabalho de vocês, né? Isso reflete, isso dá ânimo. A gente fala assim, quem trabalha com social, e a senhora sabe muito bem disso, muitas vezes você tira do seu bolso para poder fazer. E você faz com amor. Não adianta, você pode colocar R$1 milhão ali. Se a pessoa não estiver fazendo com vontade, pode até começar, mas não vai dar certo. E a partir do momento que você se dedica e você vê o resultado, é completamente diferente. Você era falando, né, da gente começar pequeno, né? O G16, a gente teve que criar um CNPJ justamente por isso. Porque assim, você como uma ONG, como uma entidade sem fins lucrativos, é muito diferente de chegar lá, o subtenente Ulisses, o sargento Jorge com o meu CPF, com a minha conta. Mesmo sendo policial militar, a pessoa fala, mas esse cara vai pegar o dinheiro aqui. Mesmo sendo uma doação, é complicado. É complicado. E a partir do momento que você é uma associação, você já tem uma referência melhor. E aí, quando a gente fala, né, estava falando do doutor Aragonê, né, do nosso promotor, que era o Flávio, né? Doutor Flávio, a Rose. Doutor Flávio, a Rose, que é o chefe de gabinete lá de Brasília, do Ministério Público. É muito bacana a gente ter a chancela do Ministério Público. Porque assim, cara, se você não fizer bem feito, o Ministério Público te fiscaliza. Ele vai te cobrar. Agora, a partir do momento que o juiz da cidade te indica, fala, eu preciso de uma associação aqui para poder fazer tal atividade. Para o juiz da cidade estar te indicando, é porque você está fazendo a coisa correta. É um exemplo, né? É bom. Eu falo assim que é satisfatório. Só cortando, mas no assunto, o doutor Aragonê lá, né, o nosso juiz, ele faz parte de uma outra instituição, agora vai virar um CNPJ, vai ser uma instituição formal, que é a Larissa com C cedilha. Larissa com C cedilha. Ela não gosta que fale isso, não. Se ela estiver me ouvindo, tá enrolada. Eu vou mandar para ela. Ela vai ver. Sai Pobreza. O que é o Sai Pobreza? As pessoas se reúnem durante um ano, montam um kit escolar, material de alta qualidade e distribuem nas escolas carentes. Esse ano a gente participamos com eles, foram 5.000, quase 6.000 kits distribuídos. E os nossos projetos foram agraciados com isso, né? E nessa hora,
nós estávamos fazendo o nosso Natal Solidário. Natal Solidário. Aí uns parceiros dessa galera, do Dr. Aragonê, do Grupo Seven aqui na Asa Sul, estavam fazendo uma gincana para distribuir cesta básica. E eles queriam uma instituição, um grupo de pessoas que fossem realmente distribuir essa cesta básica, porque parece que tinham tido alguma coisa que não deu certo tempos atrás. E aí o Dr. Aragonê liga para esses caras lá, porque ele fala assim com a gente. Referência, aí me ligaram. É. Aí falando, não, gente, tá, vai ser assim. Mas nesse dia, no dia do Natal, a gente não vai poder estar aí. Eu falei, não, a gente tira foto. Você quer o quê? Você quer um recibo que a cesta básica vai chegar? Tananã. Eles, não, vamos fazer. E eu falando no telefone, ela, não, posso colocar aqui no Viva Voz pro CEO da empresa, são 37 empresas lá envolvidas e tal. Aí eles de lá, mas polícia faz isso? Olha só, a polícia distribui cesta básica, polícia faz... Veste de palhaço, que esse aqui veste de palhaço, veste de Homem-Aranha, essas coisas, né? Tem uma foto aqui, palhaço. Aí a gente, polícia faz isso. Aí nós, fardados na viatura, fomos lá buscar a cesta básica. E chegamos lá com a viatura da polícia tocando sirene. O pessoal foi saindo, foi tomando café. E aquela interação, né? Foi bacana. Nessa brincadeira, a gente saiu de lá com mais ou menos umas 700 da cesta básica. Que maravilha. E foi tudo distribuído nesse evento do Natal. E sim, esse network assim, espontâneo, natural, vai acontecendo e a gente tem hora que tem que parar mesmo para ver. E esse olhar social, que a gente tá né, fazendo. Ulisses? Porque assim, algumas pessoas, mas polícia faz isso, porque ele acha que a polícia é só viatura correr atrás de bandido. Só repressiva, assim, né? Só repressivo, né? Mas não entende, as pessoas não entendem que a essência mesmo da polícia é a prevenção, né? Sim. E aí por meio dos projetos sociais, nós estamos no caminho certo. Mas eu sei também que tem dificuldades, né? Mesmo o Grêmio estando grande, interagindo com várias instituições sérias, com o promotor, com juízes, enfim. Vocês são muito respeitados e servem de referência, né, positiva. Ó, fala lá com os meninos que vai resolver, isso é muito bom. Mas eu sei que tem dificuldades, até porque em local, em cidades mais pobres, assim, vamos dizer assim, né? Tem áreas que as pessoas são bem carentes. Já aconteceu, aí eu queria fazer essa pergunta, já aconteceu de a criança querer jogar bola ou querer fazer a modalidade lá do jiu-jitsu e não ter condições de comprar o kimono, de não ter condições de comprar o tênis, por exemplo? Sim, é mais comum do que a gente imagina. E aí como é que vocês fazem? E aí entra essas parcerias, né, Ulisses? É interessante isso, porque eu lembro que de uma das nossas vertentes, né, a gente acho que vai chegar lá para frente, a gente estava entregando, uma quarta-feira à noite, estava entregando sopa, estava frio, né? Era um período frio, e a gente estava entregando sopa na comunidade. E eu lembro que eu e o Ulisses chegamos e os meninos estavam jogando bola na rua. E aí parou e aí falei, bicho, peraí, os meninos, fomos jogar bola com os meninos, fardado. Isso deu uma polêmica. Tava na viatura, né? Tava de viatura. E a gente jogou bola com esse menino na rua. Eu vi que essa semana agora saiu um vídeo do pessoal, acho que do Rio Grande do Sul, não sei qual foi o estado, jogando e explodiu, né? Eu falei, que bacana. Positivamente. Positivamente. A polícia interagindo ali com as crianças. E tem que ser assim. E aí essa criançada chegou assim, tio, eu queria jogar, que tem uma rua lá. A gente até chama de pelado, né? Eles andam pelado. Só anda pelado, porque a mãe não... É desestrutural. Muito, muito. O que é que a gente faz nisso? Aí entra os parceiros, entra o Ministério Público. Porque quando a criança ela não tem uma chuteira, quando ela não tem um uniforme, não tem um kimono, a gente monta um projeto, encaminha para o Ministério Público, e aí vem a mágica. O pessoal fala assim, mas como é que o MP tem esse dinheiro? A Polícia Militar é uma das poucas instituições, né? Eu coloco muito a saúde em cima disso, né? Que é 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Quando a gente apreende uma pessoa dirigindo sem carteira, quando é um crime de menor potencial ofensivo, essa pessoa ela vai para o fórum e ela faz um acordo, uma transação penal. E às vezes aquilo lhe gera uma multa, ou gera um serviço. Às vezes ela não tem condição nem de pagar a multa. Aí o juiz vai falar, não, então você vai pagar aqui. Vou dar um exemplo claro, né? O 16º recebi essa semana um senhor, e o dele foi um papagaio de estimação. Ele tinha um papagaio, aquele negócio todo, não podia ter... Foi notificado e o papagaio morava com ele há tanto tempo que o juiz determinou que o papagaio ficasse com ele. Porém, ele tinha que pagar lá 120 horas de serviço. E aí, o que é que a gente leva lá para o quartel? Faz o quê? Vai levar uma viatura, vai fazer tal coisa. Mas vamos supor que fosse convertido em dinheiro, fosse lá R$5.000. Esse dinheiro, ele vem através de uma pecúnia para a conta da associação e a gente compra uniforme,
a gente compra a bola, compra o tênis, compra o kimono e é revertido para a sociedade. Então, assim, aí a gente pega vários exemplos aí, né? Você consegue pegar aquela criança, às vezes, que podia estar excluída ali, que ela está à margem da sociedade, você consegue colocar ela junto com outras crianças. Grupo, né? Um grupo. Que ela se sente pertencente. Sentimento de pertencimento, mais uma vez. A gente vê a justiça funcionando, que fala assim, a justiça não funciona. Quando vem essa resposta rápida do Ministério Público, você foi preso, fez a transação penal, pagou a multa e eu vejo o dinheiro sendo empregado. Esse ciclo, aí realmente entra o ciclo completo de polícia. Exatamente. E a sociedade veio. Então, quando eu lembro um rapaz que ele pagou hora conosco lá, ele lavou, o dele era acho que 220 horas. Ele lavou muita viatura. Lavava viatura e via viatura saindo, viatura entrando e lavando. No final, ele chegou no final do ano e falou assim, cara, o trabalho de vocês aqui é fantástico, eu vejo aqui, eu quero ajudar vocês. Doou cesta básica pro nosso Natal Doou uma Solidário. bicicleta. Doou uma bicicleta. Doou uma bicicleta. Que legal. E a gente recebe cartinha no final. Se a gente for falar tanta coisa que a gente faz aqui, dá umas 3 horas de podcast. Não, mas eu quero saber, porque assim, o subtenente começou a falar sobre os projetos esportivos, Sim. né? E a gente conseguiu entender, como vocês falaram, que a gente consegue pegar várias gerações, dos 5 aos 80, mas eu gostaria que você falasse dos projetos sociais. Vocês já falaram 2 aí. Vamos por aqui. Eu peguei uma cola aqui. O Natal Solidário, eu imagino que não só do batalhão, não só do Grêmio. Vocês precisam, né, chamar várias pessoas. Muita gente. Porque, assim, não é só Braslândia, né? Mas eu conheço lá, eu sei que tem vários locais com pessoas carentes, que às vezes a criança não tem condição de receber, né? De receber o brinquedo, por exemplo. E o Natal Solidário, ele é mais tudo, brinquedo, é roupa, é comida. Vou explicar esse negócio aí. Explica aí, por favor. Esse aqui eu vou explicar. Vou um por um. E aí vai chegar na parte da... Isso se iniciou na pandemia. Chamava-se Quarentena Solidária. Quarentena Solidária. Porque tinha que ficar no lockdown, aquela situação toda, e quem estava na rua? Polícia. E aí, eu lembro da Tainá, que é uma empresária da cidade, na área de veterinária, um hospital veterinário. E ela nos procurou para a gente fazer essa parceria. Eu preciso doar de material de limpeza, tudo. E vamos fazer essa quarentena solidária. Só vocês estão rodando? Só tinha polícia na rua. A polícia não podia parar, né? Não paramos. Aí os empresários, aí foram vários, o Tanaka da Folha, o rapaz do mercado. O da folhagem é porque eles plantavam e não tinha como vender, ele estava perdendo. Houve a junção dos empresários. Isso, aí nós éramos como se diz, o correio dele, né? A gente saía entregando nas casas, né? Batendo na casa. Às vezes a pessoa tava de máscara, a gente, tchau, deixava pega aí. Na porta e... Aí foi assim que começou. Aí começou com alimentos, cesta verde. Aí evoluiu para roupa, fralda geriátrica. E daqui a pouco a Páscoa, ovo de Páscoa, a gente entregando ovos de Páscoa na pandemia. Ninguém podia sair dentro de casa, a gente entregando ovinho, ovão, águas claras. E foram 2 anos, né, gente? 2020, 2021 foi amenizando, mas foi realmente puxado. Foi. Aí Nossos programas pararam, né? Tudo parado. E nessa ideia da quarentena solidária, aí a pandemia foi passando. Aí a gente... E agora? Vai acabar esse negócio? Tava tão bom. Tava legal, todo mundo gostando. Muito bom. Todo mundo envolvido, acabar, né? Envolvido. Aí, não, vamos fazer o Natal Solidário. Aí esse Natal Solidário, ele vem oriundo dessa ação. Aí vocês juntam o ano todo para fazer essa entrega? Agora o negócio tá ficando um punk mesmo. Como foi o primeiro? O primeiro nós fizemos entre os policiais. Foi. E a época, isso foi bem massa. Legal. Os policiais se envolveram. Nessa quarentena solidária... Se comprometeram, né? Nós tínhamos um Pix. E para comprar essas coisas para ser distribuído. Até hoje eu fico intrigado com uma pessoa que nunca se identificou. Sim. Depositava 2, 3 mil, uns valores até alto. Até hoje nunca se identificou. Não quero. Que ótimo. Naquele de embaixozinho, quando você faz ali, né? Não quero ser identificado. Isso. Que bom. E aí, algumas dessas pessoas até hoje estão ali. Hoje a gente consegue fazer uma nota de doação pelo Grêmio, pelo CNPJ, a pessoa pode deduzir isso depois no imposto de renda, fica bem clara a transparência. Eu ia perguntar isso no final para vocês, como ajudar, como fazer a doação. Ainda tem um incentivo, né? Tem um incentivo também. Tem incentivo. E aí,
era isso, os policiais, e a gente ia para os nossos programas, e essas pessoas que a gente cadastrou na quarentena, tem um cadastro, tem um número de telefone, tem um endereço, e a gente levava para essas pessoas, na casa. E levar no primeiro momento. Dentro do ônibus, o micro-ônibus da PM, e a gente entregando esses brinquedos, a cartinha do Papai Noel chega no quartel, a criança pede, o patinete, o computador, a bicicleta chega no quartel, o Chester, uma sandália. Uma sandália. Chega no quartel e a gente pega a viatura e vai entregar na casa. Ia, né? É aquilo que ele pediu, né? Aquilo que ele pediu, a cartinha dele, com a cartinha na mão dele. E aí, o Jorge mais o Claudinho teve a ideia de vestir de Homem-Aranha, de Pantera Negra, aí, Patati patatá. Patati patatá. Aí deu uma... Tá aqui, ó, a foto. Ó. É, Acho que o cresceu. Cláudio tá aqui. Ó. Ele é o patatá. Aí esse negócio foi crescendo e a gente, no segundo Natal, a gente começou um dia, 9 horas da manhã, e paramos por volta de meia-noite, distribuindo isso. No terceiro, se eu não me engano, no segundo, nós fizemos isso num dia e teve que ir no outro também. Então já 2 dias, a gente não tinha mais equipe, não estava conseguindo atender. Fizemos o quê? Vamos para um local, a quadra do Sesc, que é no setor A gente Vereda. tem a parceria lá, né? Tem a parceria com o Sesc. Aí fizemos lá 2 Ficou pequeno. e ficou pequeno. Caramba. Aí fomos pro ginásio de esporte. Esse ano, passado agora, 2024. foi legal porque, por nós já estarmos fazendo isso há algum tempo e tava legal, os órgãos da cidade também fazem. Muitos órgãos no Natal fazem esse tipo de ação. De forma menor, né? E entre eles. Aí falamos, por que não vamos lá junto com os meninos da PM, né? Aí o nosso coronel, até num dia da reunião lá de CAISP, de Conselho de Segurança, sugeriu. E aí a 18ª veio junto também. O delegado, doutor Cocito lá. Então, PMDF, PCDF. PCDF. Foi tudo junto dessa vez. Nós fizemos uma carreata, essa foi legal demais. Pegamos as viaturas da PM, Civil, saímos na cidade, distribuindo brinquedo, entregando as cartinhas do mesmo jeito. Essa essência a gente não perdeu. Não. Um dia a gente entrega as cartinhas, no outro é o evento grande. geral. Que lindo. E aí as pessoas prestando continência pra gente na rua, parando. E quem não tinha cartinha, a gente, amanhã vai pro ginásio, vai pro ginásio. Lá vocês vão receber brinquedos. Então, Que lindo. esse ano foi feito assim, com a adesão da aí, PC. Crescendo cada vez mais. Né? Esse ano passado nós atendemos mais de 1.000 pessoas. mais de 1.000. E essa cesta básica que eu tinha falado no início foi distribuir tudo lá. Tudo. Naquele dia a gente distribuiu tudo, além de umas instituições parceiras, que tem mãos solidárias lá na cidade. Os nossos batalhões que fazem projetos sociais, pega o baú e vai para lá. Samambaia, São Sebastião. É o 2º batalhão, não sei se esse ano foi, mas a gente convida todos. Então essa rede que a gente criou, ela já tá saindo de Braslândia, né? Esses eventos a gente convida e a galera vai, ou às vezes a gente faz pro lado de cá também. E esse Natal Solidário, ele se consolidou esse ano com essa junção que foi muito bacana. Tivemos a sorte lá no último concurso da Polícia Civil, chegaram 60 policiais novinhos na delegacia lá em Braslândia. 60 policiais, acho que não é nem o efetivo que já tinha lá. Não tinha cadeira para os polícias ficar. Aí o doutor Cocito falou, meu irmão, pega essa galera aí, coloca na missão. Aí as meninas nos ajudaram a gente a fazer a lista, os meninos foram pra rua, foram pro dia lá no evento. Então, muito bacana. Foi legal que deu essa sorte. Desse ano pra, né, esse ano a gente quer ver se... Até comentamos essa semana, né? Ver se a gente consegue realmente reunir todos os órgãos de Braslândia, né? Pela rede social. Então, bombeiro... Aí fica já uma festa do final de ano de calendário da cidade. Calendário da cidade. Porque todos os órgãos envolvidos. E a logística é grande, Coronel. É uma Imagino. logística que demanda muito. Falamos então do Natal Solidário. E o funcional para a comunidade? Eu vi que tem várias faixas etárias e tem também o melhor idade, não vou falar idoso. A melhor idade, porque tem que ir para as crianças, faixa etária aqui, com a média de 434 alunos matriculados. Isso. É o funcional. Aí 60 mais. Esse funcional foi bacana. Igual o Luiz falou, no começo ele já tinha esse trabalho na igreja. E aí, no período que teve a reforma da igreja, ficou meio que paralisado. E assim que, antes de começar a pandemia, a gente retomou o treino funcional para os policiais militares, no primeiro momento. TFM que a gente que era o TFM, né? No primeiro momento era o TFM, né? Que é o treino... Treinamento físico militar. Treinamento... Mas a gente fez adaptação. Por quê? E aí a gente começou a fazer no campo de futebol, que era do lado do antigo 16º, ali de frente ao estado de Chapadinha. E a comunidade começou a ver aquele monte de polícia ali treinando, puxando a Charlie Mike, né, aquela cançãozinha ali, e falei, eu quero fazer também. Aí começou a vir a família policial militar.
Chegou um momento que ficou tão grande que a gente teve que dividir em horários. E aí, quando a gente conseguiu realmente institucionalizar o G16 como associação, a gente fez essa parceria com o SESC. Então, o treino funcional hoje, ele funciona na quadra do SESC, terças e quintas, 18 e 19 horas. E aberta à comunidade. Aberta à comunidade. O policial, parente de policial e a Filho, comunidade. Filho. Todo mundo participa. E assim, é no setor veredas, né, que fica a quadra do SESC. E hoje a gente está com a dificuldade e vai ter que abrir mais um horário. A gente não tem a fila de espera. Tem uma fila de espera. A gente vai ter que abrir mais um horário para conseguir atender. E o dos idosos. Idosos hoje não tem só no santuário, né, Ulisses? Agora a gente começou esse mês com a Igreja Luz do Mundo, que é na quadra 38. Eu vi aqui que o de 18 a 60 anos são 361 alunos, realmente. É o E aqui o objetivo é saúde, primeiro é treinar, o treinamento físico, né, preparo físico, principalmente nessa faixa etária, eu falo porque eu já estou com 62, aí tem que ter músculo, mas assim, cuidar primeiro, o pessoal às vezes acha que é beleza, né? É o físico, claro, que vem em segundo plano, mas é a saúde mesmo. E muita gente aqui não pode pagar uma academia. Não pode. Né? Aí entra a questão da grandiosidade do projeto social em fazer o bem, qualidade de vida para a comunidade, não só para os policiais e familiares, mas também extensivo à comunidade. Sim, aí falando na analogia, né? Era o treinamento físico militar e como tinha comunidade, o que a gente fez? A gente colocou o treino funcional militar. Eles se amarram, a comunidade gosta. Você vê o pessoal chegando ali, todo mundo... E eles gostam da organização. Lá, militar já... Eles gostam da organização. Então, chega ali, vai começar às 18 horas está começando. Porque tem gente que vai fazer o treino funcional às 18, termina às 19h30 ela está na escola. A gente tem alunos aí que voltaram a estudar, né, da melhor idade. Então, ela sabe que vai terminar no horário e ela vai poder fazer. Que legal. E a gente tem um equipamento, e aí eu posso falar sem medo de ser feliz, né? A gente tem equipamento aí que a academia não tem. Graças a quem? A parceria com o Ministério Público. Então, a gente tem ali corda naval, saco. Se a gente pudesse comprar mais coisas, colocaria. Mas é muito interessante isso. E a atividade física, que a senhora falou, né? Não é só a questão estética. É a saúde mental. A gente tem uma idosa ali que ela morava de frente ali e ficava dentro de casa. Os filhos moram longe e tal. Passou a fazer e a alegria dela. Quando mais treina lá, ela perde nem fica na porta da casa dela olhando, vai começar que hora? Para poder ir. Então, isso não tem preço. A gente está falando assim do envolvimento e comprometimento. Né? Você sabe a história do envolvimento e do comprometimento? Não, eu não. Do porco e da galinha? Não, é só da galinha. Da galinha. Porque assim, a gente brinca muito. A gente tem o nosso grupo lá do G16, né, o núcleo duro que a gente chama, nós somos 7, né? Então foram 7 caras que tinham um pensamento em comum, que falou assim, cara, vamos colocar o CPF aqui pra gente fazer uma coisa bacana. E a gente fala muito assim, tem que ter o comprometimento. A história é a seguinte, se eu vou... Tem a galinha, né? Galinha até é a principal. Artista. Se eu for comer um omelete, um ovo cozido, a galinha ela está envolvida ou comprometida? Comprometida, né? Está envolvida, porque ela botou o ovo e ela continua viva. Eu vou quebrar o ovo ali. Agora, se eu for comer uma galinhada, aí ela está comprometida. Eu entendi. Ela deu a vida dela. Ela está comprometida até para a gente poder se alimentar. Então, às vezes, assim, tem muita gente envolvida, mas comprometida com o projeto. Entendi. Que não dá a vida, né? Não dá a vida. Então, assim, a gente vê que a comunidade, quando ela vê o pessoal comprometido, ela se compromete também. Então, quando a gente começou ali, que era 10, 15 alunos, a gente chegava a turma ali do professor, né? E depois acho que o Ulisses pode falar, né, dessa parceria que a gente tem com a Secretaria de Esporte, porque ninguém faz nada sozinho. Isso. É uma coisa que eu vou arrematar nossa bate-papo aqui com a questão da parceria, porque eu vejo aqui a gente prioriza a parceria também, e em tudo hoje tem que ter parceria, porque senão você não anda, né? Mesmo uma empresa ou uma instituição com poder aquisitivo, ou seja rica, vamos dizer assim, financeiramente falando, mas você precisa de parcerias, porque são várias vertentes que você tem que abraçar. Agora, sabe uma coisa que eu achei legal, antes da gente continuar? Outro fruto que você acabou de contar. Falou de uma senhora, uma aluna de vocês do funcional, que voltou a estudar. Então, é isso, né? Sim. A pessoa entra no movimento e aí ela, por exemplo, às vezes a pessoa está ali parada dentro de casa, que nem essa senhora, já achando, né, desmotivada, depressiva. E aí, quando ela começa a fazer atividade física, ela cuida da saúde mental. E aí a gente está vendo até uma pessoa que volta a estudar. Incrível isso, né? A questão da saúde mental é interessante, porque assim, a gente cuida muito da comunidade, né? Mas o G16, ele tem um braço dentro do batalhão que a gente cuida muito dos nossos, da família policial militar. E a gente inspira muito na CAB, viu, coronel?
falo muito que eu obrigada. sou sócio da CAB desde quando eu entrei, há quase 26 anos. 26 anos. Né? E nunca saí. Porque quando eu precisei da CAB, eu fui atendido. Então, assim, é um sentimento de agradecimento. Gratidão. Gratidão. E a Coronel sabe o que eu vou falar aqui hoje. Então, assim, a Braslândia, a gente fica a 50 quilômetros do plano piloto. Então, para o policial, às vezes, sair dali para pegar uma guia de atendimento aqui no plano piloto, às vezes ele, vou sair daqui. É longe. É chão. longe. Então, a gente ajudar ao máximo o policial, né? A gente montou uma academia do batalhão, parceria, a gente conseguiu alguma coisa que era carga, né? Que era do antigo CCF. O restante o Grêmio compra e a gente paga a manutenção. E a gente estimula o policial a treinar. Então, lembro que no começo tinha o livro nosso de academia, eram 5 policiais, 6. A gente pode falar que no ano a gente troca o livro de presença 2 vezes. Olha que legal. Então, é qualidade de vida. E às vezes que nós precisamos, aí entra a parceria. Né? Mesmo que ela vai falar no final, eu faço questão de deixar claro isso. Nós tivemos alguns casos de falecimento policial, né, que não tinha mais para onde correr ali, não tinha mais nenhum subterfúgio, e quem nos socorreu foi a CAB. Parceria. Então, assim, a gente fala muito isso, né? O militar tem isso, dá honra a quem merece honra. E a CAB merece honra. Por isso que nós estamos juntos. Vamos sempre. Eu estou vendo aqui que a gente pode até ampliar essa parceria, viu? Só para completar, Coronel, dentro dessa visão, e a Fran, né, Fran? Isso. Ela perguntou ali, mais um do social tem um projeto chamado Mãos Estendidas. Maravilha. Também veio oriundo da pandemia, que nós temos o Provide. O Provide atende as vítimas de violência doméstica, as mulheres, prioritariamente. E ali, através dessas pecúnias, existe... O cara acabou de me mandar aqui agora, acabou de pipocar um aqui. Ela vem... Cesta básica, que a pessoa tem que ir no mercado comprar, junto com o material de limpeza. Pega essa cesta básica, leva com o seu ticketzinho e o Provide, a seção Provide, recibo por fora. Então, aquela mulher que está ali em vulnerabilidade alimentar mesmo, não tem o que comer, o policial, além de ir lá cuidar da segurança do agressor que está ali, né, a ponto de um feminicídio que seja, também vai ter o alimento. Através disso, agora, isso está se expandindo para que a gente consiga aqueles projetos do governo, Renova DF, Capacita. O Sebrae já sinalizou com uma parceria bacana para que a gente uma rede mesmo, né? Isso, para que essas mulheres vão se profissionalizar. Sim. E o que é mais importante, vão entender que a questão da violência doméstica, ela não é basicamente a questão sentimental. A questão de empoderamento mesmo, que essa palavra está um pouco batida, mas é isso, não tem como não ser. A mulher entender o seu valor. Elas conseguirem ser chefes de família, sim, né? Justamente. Independência, né? E o homem entender isso como uma parceria, né? Sim. Não ele, aquela velha história do provedor, né? do machão, manda. bababá. Eu pago, eu mando, né? Justamente. São 2 juntos. Mas vamos lá, Bonito isso. o jiu-jitsu, é você que eu ia perguntar, todas as modalidades, os instrutores, professores são policiais ou são amigos? Porque eu vi lá no último, que vocês me convidaram, eu gostei de ver um monte de rapazes, né, da área de judô, jiu-jitsu, novos. Treino funcional. Aí, treino funcional, eu falei assim, deve ser o pessoal também voluntário, que ajudam eles. Uma parceria também? Essa é boa, viu? Não mais, Não mais, né? Vai... Éramos só militares, hoje não dá mais. E, Não inclusive, é o pensamento hoje da polícia. Quando o comando, inclusive, ano passado a gente teve simpósios, viagens, e a gente percebeu que não dá mais para isso ficar só na carga da polícia militar, do policial militar. Ele precisa da parceria. Até porque o efetivo hoje é um dos menores. Eu, falando com a Coronel Ana Paula, então, assim, mesmo com a entrada do CFP-11, vai entrar o CFP-12, ainda nós temos uma previsão de 18 mil homens, estamos com 10 mil, né? Então, é muito... Não tem como. E tem a prioridade da polícia, né? A quantidade de policiais por dia e o Distrito Federal só crescendo em população. Então, tem que ter... Por isso que a importância da parceria. Justamente. Né? Então, essa parceria para a gente é primordial, né? A ideia é justamente essa, que a gente saia das nossas limitações do quartel, limitações mesmo ali de espaço, e vá para os locais que estão ali precisando mesmo, que a criminalidade está alta, por exemplo. Aí nós temos uma igreja lá na Vila São José, e a igreja abriu a porta para a gente trabalhar em conjunto com esses programas. É isso que nós estamos fazendo agora, está acontecendo, é real. Ontem eu estava com o pastor Wellington, lá da Igreja Luz do Mundo, e a gente sentou: pastor, o que a gente vai fazer para a gente dar uma ajuda de custo para esses meninos aqui?
Aí o pastor já está se virando lá, arrumando os parceiros, a igreja se mobiliza junto com a comunidade, e ali a gente vai criar uma situação que os nossos voluntários vão ter pelo menos uma ajuda de custo para aquele um incentivo, né? Um incentivo. E até para honrar mesmo, assim. E quando ele tem algo novo, algo mais rentável, ele vai sair. A gente sabe disso. O G16 hoje tem quantos parceiros hoje no total? No total dá 22. 22. Desses 22, Coronel, aí depois o Luiz pode explicar direitinho, é uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Esporte, né? E a gente consegue pegar esse voluntário. Não são todos, mas a grande maioria. A grande maioria hoje, mas é o que são os nossos braços, né? É um povo, né? Vários isso. tentáculos ali. Mas é um pessoal que ele recebe uma ajuda de custo para prestar um serviço na comunidade. Então a gente tem ali, igual nós temos o professor de educação física, né? Tem o professor de jiu-jitsu. Ele recebe uma bolsa pela Secretaria de Esporte e o Grêmio, por ser uma associação, ela fiscaliza. Porque ele tem que fazer a folha de ponto, tem que fazer um relatóriozinho, mas não dá para a Secretaria de Esporte estar em todos os lugares. E quem vai fazer essa parte? O Grêmio. A parceria. A parceria. Muito bem. Então essa parceria é fundamental para a gente. Se for só policial militar hoje, a gente não tocava um texto que a gente tem não hoje. dá. O caminho é esse mesmo, né? E vocês estão no caminho certo, né? De trazer a comunidade, vejo que é bem participativa, Sim. as instituições e o voluntariado que está em voga, né, gente? Mas assim, quando você vai fazer qualquer atividade voluntária, você tem que ter um respaldo, né? De locomoção, de pagar. Se eu vou lá para Braslândia, então eu vou gastar com gasolina. Então, assim, e quando é a pessoa mais nova, já não tem. Por isso a importância dessa bolsa, dessa ajuda, de trazer a comunidade. Eu vi aqui que o jiu-jitsu é sucesso, né? 221 alunos, né? Crianças bem pequenas mesmo. Mas tem que começar pequeno, né? Que você que é da área, que é professor. Esse aí é o meu... É o xodó, é o carro-chefe né? do o Ulisses. xodó, né? O xodózinho aí. Falamos também de Sai Pobreza, que é tão juiz. bom a gente ver o juiz, né? Um juiz de direito também envolvido nessa parte social. Doutor Aragonês vendia cachorro-quente, né? Aragonês é incrível. Eu conheci ele no Gran Cursos. Eu conheço. É uma figura. Já foi meu professor. Ele é fantástico. E aí interagir com o projeto social do batalhão é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. E aí, eu queria dizer que nós estamos abertos, né? Vocês sabem que a CAB já foi grandiosa, né, financeiramente, ali enquanto estava dentro da estrutura da Polícia Militar, e eu acho que o período mais assim, devastador foi quando ela saiu ali, ficou naqueles 8 anos, né? 8 anos. Foi 8 anos ali. E quando nós assumimos, realmente a CAB estava numa situação bem difícil. Mas hoje a gente está num outro patamar de credibilidade, que é muito importante isso, você reconstruir a sua imagem, como nós fizemos. E agora voltando para a questão social também nos batalhões. Então, a Fran até acompanhou comigo, nós estamos devendo uma visita lá ao 1º Batalhão, que tem um Grêmio, ao 4º Batalhão, e a gente sempre ajuda, sabe? Você falou de um momento difícil que todos, né, toda a família passa, que é perder o ente querido. A gente faz o social com o auxílio funeral muito forte, mas a gente quer avançar na questão da prevenção dos projetos sociais dos batalhões. Porque, como eu falei, a CAB já foi grande doadora, grande parceira, digamos assim, lá atrás, nos projetos sociais, e agora a gente quer retomar isso. Bacana. Tá? Muito bom. E o primeiro projeto social que eu escolhi foi de Braslândia, claro. Né? Foi de Braslândia. Nossa, Bom eterna demais. comandante. Exatamente. Por conhecer e por saber do tamanho de vocês, quanto vocês cresceram e fazem Obrigado. um trabalho sério. Você tem mais perguntas? Tenho. Mas aí, assim, minha pergunta é já pensando em futuro, né? Com tantos frutos de vocês, eu gostaria de saber quais são os projetos futuros. Poxa, é bom isso aí. Consolidar. Você encerra, você fecha, que você está mais próximo da RR. Eu tô pertinho, tô bem próximo. Mas antes de você falar dessa parte aí, eu falei que eu queria falar de parcerias. Né? A parceria hoje, para qualquer instituição, mesmo sendo a CAB uma associação que tem mais de 10 mil titulares, né, que a gente trabalha para a família, então, e a CAB hoje é um extrato da polícia, né, em termos de representação, tem lá do coronel, soldado do FP11, que está em andamento, a gente não estaria do tamanho que a gente está hoje se não fosse os parceiros.
hoje, quando eu entrei aqui, acho que é só o Odonto Group, que a CAB já estava, né, completamente destruída, assim, em credibilidade, em patrimônio. Então, demoramos 4 anos pelo menos para limpar o nome, né, que é importante, ter o nome limpo. E hoje, quando a gente olha o nosso portfólio, né, com mais de 80 parceiros em diferentes áreas, aí a gente faz assim, que coisa boa, né? A gente precisa de um colégio forte ou de uma universidade. Tem lá. Tem o Mackenzie, tem a Católica. Precisa de um plano de saúde? Tem. Precisa de um comércio dia a dia, um grande parceiro. Sempre a primeira pessoa que acreditou em mim para vender fiado, digamos assim, para inaugurar o restaurante, que ele não tinha dinheiro para comprar, fazer a primeira compra do restaurante. Eu me lembro disso. Legal. Liguei lá para o dono. Não, vou vender para você. Tenho certeza que você vai me pagar, pelo que eu lhe conheço. Então, é uma grande caminhada. E sem a parceria, e vários outros, a gente tem mais de 80 parceiros. Então, o que me alegra aqui? É porque também a gente faz o social e sem os parceiros a gente não é nada. Desde o Coronel Santana ali, que é o Smart Chute, construir um stand para o policial e uma rede, né? Sim. Uma rede de apoio em diferentes áreas. E aí vejo vocês, me alegra muito essa questão de vocês estarem juntos, né? Com grandes nomes, né? SESC, com o promotor da cidade, com o juiz de direito da cidade, com a polícia civil também, ali irmanadas, em prol de fazer o bem, né? E cresceu tanto aí esse projeto aí que vocês precisam realmente ter a Secretaria de Esporte, ter de repente um parlamentar que, olha, estão fazendo bem ali, não sei se pode colocar uma emenda, mas é isso, o caminho é esse, é a parceria. E nós vamos fazer uma parceria, terminar com parceria, tá combinado. Projetos sociais. A gente vê muita questão de ter alguém lá da polícia, a família de policiais, né? A CAB trabalha muito com isso. Nesses projetos aqui, com certeza, do jiu-jitsu ou outros aqui, tem policiais envolvidos. E aí a gente fica credenciado para ajudar vocês. Então, eu queria deixar registrado isso, que nós estamos aí, já em condições de retomar nossas parcerias em projetos sociais e dizer que eu sou fã do G16. Contem comigo e com a CAB aqui para a gente ainda fazer muita coisa pelo bem da comunidade, pelo bem dos policiais. Obrigado. Vamos junto. Agora pode responder a pergunta dela. Futuro, né? Futuro. Futuro, Jorge. Agora com mais uma parceria, né? Já dá para pensar, dá para sonhar mais. Era 80, viu? agora são 81. A nossa inspiração, né? A nossa mentoria, vamos dizer assim, sempre foi a CAB, sempre foi a Coronel Maria Costa. Sim. Igual o Jorge falou, eu sou sócio da CAB desde quando eu entrei na polícia, então eu vi outras gestões da CAB. Uhum. Outras vezes eu já trabalhei junto, mas da maneira que está hoje, Parceria, tanto na seriedade como no propósito mesmo. Proximidade. Nunca foi. A CAB nunca foi o que está sendo hoje na gestão da Coronel. Então a gente ter essa proximidade, firmar uma parceria, isso para mim, você tá louco, eu fico até emocionado. E esse futuro é justamente isso, Coronel, que a senhora falou. A gente tem vários parceiros. Só que a polícia militar, por essência, e a prevenção, ela é a ponta da lança. É o que eu falo às vezes, até em palestras, em reuniões de rede. É a nossa missão estar ali na frente mesmo, na pontinha da lança, sabendo o que aquela pessoa quer, olhando no olho. Por que o juiz às vezes confia, um promotor confia? Chega um relatório nosso lá, até os do Provid que a gente fala, vira peça numa instrução. Porque aquela pessoa, ela assina o que ela falou, eu transcrevi e a pessoa assina. O que nós estamos fazendo hoje é, às vezes, que o parlamentar, às vezes, não consegue ir na ponta. O secretário de esporte, o secretário de segurança, a nossa comandante-geral, quem está lá somos nós. Então, o meu pensamento de futuro é justamente isso, é fortalecer nós, porque nós estamos na ponta, para justamente referendar o que o Estado faz. Porque a gente consegue pegar aquela política pública que está ali no papel e ela funciona, só que muita gente não sabe. A gente consegue mostrar com isso tudo que isso funciona, o Estado realmente funciona. E eu, por ser policial militar, um funcionário público, estou na missão, eu quero fazer disso a minha continuidade na reserva. Por isso que eu falei para ele falar depois, que ele está próximo disso. E a nossa função é futuro, né? E ele já meio que respondeu. Mas você pode fechar, Jorge, e eu te fazendo a pergunta. Eu sei a resposta, mas eu quero fazer assim mesmo. Eu quero ouvir e até para a Fran e para outras pessoas que estão ouvindo. A importância dos projetos sociais
na área, né, na cidade ou no batalhão, primeiramente para o batalhão, e no contexto da prevenção para a nossa corporação? É interessante essa pergunta e, assim, no final eu né, falo da questão do futuro. A prevenção ela é fundamental. Não adianta eu dou um exemplo de uma casa. Não adianta eu limpar a casa, deixar ela limpinha, eu deixar a janela aberta, a porta aberta, a sujeira vai vir E vai sujar tudo de novo. O trabalho preventivo, e principalmente com crianças, ele leva ao futuro. Né? Que a gente falou no começo, se eu consigo pegar essa criança, coloco ela primeiro, para criar ali raízes. Né? Com o policial, crescendo, vendo o policial como amigo, não como o pessoal fazia antes. Se você chorar, a polícia vai te prender. Não é isso. A polícia não está para te prender, a gente está para ajudar. Então, o trabalho preventivo, ele é essencial. Se a gente tem um preventivo forte, enraizado, a criminalidade vai diminuir. Então, se a criança cresce vendo o policial como referência, sendo aquela pessoa, ele não vai para a criminalidade. Eu brinco que a gente fala muito assim, chegou uma mãe lá no dia de fazer a inscrição e foi pro funcional, não tinha mais como atender, né? Porque meu filho está obeso, ele tem que fazer. Eu falei, nesse primeiro momento não tem como. Mas isso não funciona, vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Aí a gente parou, ela falou, desabafou, aí no final falei, deixa eu chamar a senhora aqui. Deixa eu explicar como é que funciona. A gente não tem como atender o seu filho agora. Porque senão ele vai ficar aqui e eu não vou conseguir atender ele, vai ficar à margem, porque a gente quer que ele participe junto. Mas para a senhora entender como é que funciona o trabalho preventivo, né? O filho da senhora vindo para aqui, ele não vai para a rua, para o marginal. Se ele não vai virar marginal, ele não vira meu cliente. Se ele não vira meu cliente, eu trabalho menos. E a sociedade sofre menos. Então, a corrente. E quando a gente falou isso para ela, ela falou assim, não, me desculpa. E aqui a gente não cobra nada. A gente faz questão de sempre falar isso, gente, a gente não cobra nada. A gente recebe de graça e passa de graça. É 0,800. E o futuro para a gente é isso, é a gente fazer um trabalho de excelência. O Luiz fala assim, o Jorge está indo para a RR. Como nós somos uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, e a gente já está com 5 anos aí na estrada, a gente já pode receber emenda parlamentar. Só que, infelizmente, como a gente está na ativa, é temerário a gente pegar e receber uma emenda e executar como a gente trabalhando ainda na força. Então, a nossa ideia para o futuro é, eu indo para a RR, a gente já tem mais um colega nosso que é da RR, é começar a executar realmente emenda parlamentar. É ver aquele parlamentar que ele quer fazer o social pelo social, né, pelo amor. Pelo amor. Não pela dor. Não pela dor, pelo amor. Falei, cara, eu confio no trabalho de vocês aqui, eu vou colocar uma emenda para que vocês possam atender mais pessoas. Porque a gente, com pouco que a gente tem... Já faz muito. Já faz muito. E aí a gente tem uma mania de falar bem assim, o cara é soberbo, porque ele tá falando... Não, o americano ele faz muito isso, né? Ele valoriza o que é dele. Então, se eu não valorizar o que é meu, quem vai valorizar? Então, o nosso trabalho ele é importante sim, ele é grandioso sim, a gente consegue mensurar. Eu tenho um relatório mensal todo mês de quantas pessoas estão ali. A gente vê a pessoa falando, cara, meu filho está aqui hoje, ele emagreceu, está com a saúde melhor. A pessoa que é idosa, tem uma senhorinha lá que eu acho muito engraçada. Eu cheguei aqui uma sacola de remédio. Hoje eu não uso mais nenhum. Que maravilha. Que preço isso? Não tem como... É só valor, né? Não só valor, preço, exatamente. É só valor. Então, dentro assim... do próprio quartel, né? Policiais que não tinham essa pegada hoje, anda com a gente assim em um evento, 2, aí já não quer sair mais, já vira da equipe. Aquele policial que é muito raizão, O raiz, né? sabe, aquele... ele é o poderoso. Aí... Foi doutrinado assim, né? E eu também fui assim, e ainda sou, quando precisa, a gente tem que ser, né? Estamos na missão. E as pessoas, Ulisses, que dia vai ter aquele evento que eu gostei demais, eu quero ir lá, eu quero andar com vocês de graça para ver o sorriso da criança, para ver um depoimento de uma senhora. Transformador, né? Isso aí, essa transformação dessa senhora, do próprio policial. Do policial, até eu lembrei agora do Woody, né? Eu vou falar o Woody que ele sabe quem é ele. Ele Depois vai ele vai saber quem é falando. ele. A gente tem um policial lá e ele passou um problema muito grave por depressão, né? Problemas familiares e tudo. E é um cara muito gente boa, mas ele aquele sisudo, que não profissional demais, altamente gabaritado, só que era na dele. E ele começou a participar conosco. Quando foi no final do ano, a gente precisava ir alugar as fantasias, né? Que a gente aluga fantasia, então vai gente princesa, de palhaço, super-herói. Capitão América estava conosco, entrou de moto lá, coisa maravilhosa. E ele parece muito com o Woody do Toy Story, tem o Woody, o Woody Cowboy. Eu tenho uma foto dele aí. E ele não queria de jeito nenhum se fantasiar. Eu falei, não, por que não? Porque eu não gosto desse negócio. Eu falei, cara, vai, se permite.
ele se fantasiou, e quando a gente viu a criança abraçando ele e o cara chorando, Ai, que lindo! você conseguiu quebrar algumas coisas ali. Então, assim, ele conseguiu sair daquele mundo dele ali de sisudo, é outra pessoa. Ele vai ver isso aqui hoje, ele sabe o que eu tô falando pra ele. Ele é outra pessoa, ele conversa com todo mundo hoje, chega lá na sala, pô, esse ano eu vou de novo. E isso não tem preço. Então, a gente consegue mudar o policial. Eu vejo você emocionado assim, mas é bom, porque a gente pegou e colocou essa essência do social no policial. E a comunidade, ela vê isso. Então, se a gente conseguir, no futuro, ter uma sede nossa, com espaço próprio, desenvolvendo, acolhendo e levando a sociedade para dentro da polícia militar e o policial militar para dentro da sociedade, Pronto, Missão chegou. cumprida. Missão cumprida. Missão Porque cumprida. volta para a filosofia de polícia comunitária. A essência. A essência A de essência. estar junto, de interagir, de confiar. Acreditar. É lindo. Acreditar. É. Trabalhar junto. Trabalhar junto. Então, meninos, eu posso falar agora, eu vou falar certo. Subtenente Ulisses, primeiro sargento Jorge Souza. Foi um prazer ouvir vocês. Eu já sabia que o projeto era maravilhoso. Sou até suspeita, né, Fran? Eu não até sou suspeita. Eu conheci hoje e eu tô fã, parabéns. Eu não falei muito para ela, ela me perguntou, mas a gente falou um pouquinho. Eu falei, ó, tem um carinho enorme pelos dois que vêm aí, porque eles são grandiosos no que fazem. E a gente que ama a Polícia Militar, cada vez que a gente vê um projeto desse, a grandiosidade desse projeto, de aproximar a comunidade com o próprio batalhão, com a nossa comandante-geral, Coronel Ana Paula, que é acolhedora, que tem esse olhar, né, de ver todo mundo, de abraçar todo mundo, né, oficiais e praça e comunidade. Então, só tenho que dar os parabéns para vocês. Dizer que vocês vão ser mais um parceiro da CAB nos projetos sociais. Quero sim, enquanto estiver por aqui, fazer essa deferência aos projetos sociais, a gente ajudar nesses projetos grandiosos que vocês têm. E contem comigo, né? Contem com a CAB, porque a nossa essência também é o social. É para o nosso policial, é para a família PMDF, e vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada. Falta muito ainda, né, para ter uma sede própria, para realmente consolidar todos esses projetos e cada vez mais a gente engrandecer, né, o nome da nossa briosa Polícia Militar do Distrito Federal. Amém. Parabéns. Quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Quero Você já está agradecer. emocionada. A Fran, ela deixa a gente meio assim, que ela se emociona, a gente tem que ficar aqui, né? Eu quero terminar aqui a gente fazendo aqui uma Vem cá, mão de parceria, né? Em breve teremos uma parceria aí firmada, formal, com o G16. CAB e G16. Fechou? Tamo junto. Muito bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.